Olá família, graça e paz, abençoados, graça eterna, espíritos aperfeiçoados no amor de Deus. Como estão vocês? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você que está chegando agora, deixa aí teu like. Obrigado aí por estar sempre conosco, compartilhando dessas mensagens e crescendo a cada dia no entendimento do nosso Pai. Vamos lá, vamos meditar um pouco sobre esta palavra. Você, nós, falamos sempre que em Cristo estamos perfeitos. E quando nós falamos que estamos perfeitos, é porque o perfeito nos aperfeiçoou. O perfeito, ele habita em nós. Quando nós falamos de perfeição, é necessário informar os ouvintes, principalmente aqueles que estão chegando agora, acessando aqui o nosso conteúdo no YouTube, tendo essas informações, porque eu entendo, pode soar como prepotência, como soberba, pré-junção, quando a gente fala que está perfeito em Cristo. A religião, ela cauterizou a mente das pessoas a ponto de apresentá-las, né, como pessoas pecadoras, miseráveis, desprovida da graça de Deus, destituída da glória de Deus, pessoas, digamos assim, inúteis para Deus, até que estes ou estas pessoas venham passar por todo aquele processo religioso de aceitar Jesus, fazer parte de uma instituição X ou Y, pagar tributo a Deus, pagar o dízimos a Deus, fazer as campanhas de jejuns, orações, ser assíduo, frequente, né, nas reuniões, na chamada igreja, participar de eventos religiosos, critérios religiosos, busca de poder de Deus em monte, levar para suas casas elementos consagrados, participar de todo aquele cerimonialismo. Então é complicado e eu entendo porque eu já estive do outro lado, né, na religiosidade. É complicado você hoje ouvir uma mensagem como esta aqui, que eu vou apresentar para vocês, que diz que você está perfeito, que você está abençoado. Nós estamos, nós que cremos em Cristo, tá? Nós que cremos em Deus, nós que acreditamos naquilo que o Evangelho manifesta para as vidas, né, dos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus que somos, estamos perfeitos nele, no Pai. Diga-se de passagem, Ele é Pai do nosso espírito. Você só se vê perfeito nele quando você entende que você é um espírito e que Deus não é Pai dessa tua carne, dessa tua natureza, dessa tua humanidade. Deus, ele é espírito e ele é Pai do teu espírito e você o adora em espírito. Deus é espírito, ele é Pai do teu espírito e você o adora em espírito. Como assim, irmão? É isso aí. Olha o que diz na carta aos Hebreus. Olha lá. Carta aos Hebreus, capítulo 12, por favor. Preste atenção nessa leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz o versículo 6 em diante. Diz assim, Hebreus 12, 6 em diante. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque qual filho a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha o versículo 9. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, nossos pais biológicos, né, tivemos ou temos, etc., para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Ponto e vírgula. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então observe que esse versículo 9 é o texto-chave aqui,
é muito sucinto, muito objetivo, que o apóstolo diz assim: além do que tivemos os nossos pais segundo a carne. O que subentende, ou o que entende por esse texto, é que os nossos pais biológicos, né, pais segundo a carne. Mas não diz que Deus é pai da tua carne. Deus não é pai do Elcio que levantou a mão, aceitou Jesus e foi para a igreja evangélica. Deus não é pai desta tua humanidade que faz parte da religião X ou Y, da instituição A ou B. Não. Nós tivemos ou temos os nossos pais segundo a carne para nos corrigir como bem lhes parece, como bem lhes convém. Aí a parte B, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, Deus abençoado, Deus é Pai dos Espíritos. Deus não é Pai da natureza humana, carnal, terrena. Ele é Criador. Ele é Criador de todas as coisas, né? Tudo que existe, tudo que veio à existência, tudo foi criação do Pai. Agora, quando se trata de filiação, filhos espirituais, Deus é Espírito e Ele é Pai do Espírito. É o nosso Espírito que se tornou um só Espírito com Ele, tá? E Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então você vê que é uma comunicação, é uma relação ou um relacionamento espiritual. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aquele que se uniu ao Senhor, 1 Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 17, aquele que se uniu ao Senhor, deixa eu ver se é isso mesmo, 1 Coríntios 6, 17, se eu não me equivoquei, ou é 7, 16, deixa eu ver aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ao povo de Corinto, 6,17, diz assim: mas o que se uniu ao Senhor é um só Espírito com Ele, é o mesmo Espírito. Então, aquele que se uniu ao Senhor é um só Espírito, não tem nada a ver com carne, é um só Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito, Ele é Pai do nosso Espírito e nós o adoramos em Espírito. Aquele que se uniu ao Senhor é um só Espírito com Ele. E é aquilo que eu falei anteriormente em Romanos 8,16, quando o apóstolo Paulo disse que e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então Deus, Ele é Pai do Espírito. Deus não é Pai da carne. Deus é Pai do Espírito. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 9, aqui do ladinho mesmo. Romanos capítulo 9, versículo 8 diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Então, não é filho da carne, não são os filhos carnais que são filhos de Deus, mas sim os da promessa. Então, Deus, Ele não é pai dessa natureza nossa humana, criador, não é pai. Pai, Ele é pai do nosso espírito. E esses espíritos estão aperfeiçoados. Vamos voltar lá na carta aos Hebreus novamente, para a gente não sair do contexto, né? Esses espíritos, eles estão aperfeiçoados. Olha lá, 12, mais uma vez, Hebreus 12, versículo 9, diz que Ele é Pai do nosso espírito. Agora olha o que diz os versículos 22 e 23. Diz assim: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Versículo 23, Hebreus 12, 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados.
Coisa linda, né? Espírito aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então esses espíritos, né, os espíritos dos justos, estão aperfeiçoados em Deus, em Cristo, na obra que o Pai realizou por meio de Cristo. Olha o que diz Colossenses. E essas mensagens, abençoadas, são mensagens que você não vai encontrar dentro de uma igreja evangélica, dentro do sistema religioso. Por quê? Porque, infelizmente, eles misturam as coisas espirituais com as coisas naturais. Então eles querem espiritualizar as coisas naturais e querem humanizar Deus. Então não podem compreender. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Colossenses, capítulo 2, versículo 10. E aí, a mente, né, iluminada, você vai compreender isso aqui. Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça, o cabeça de todo o principado e potestade. Então, nós somos espíritos perfeitos no Pai, porque o Pai é o quê? Espírito. Olha o que diz em segunda carta aos Coríntios. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia e compreender. Segunda carta de Paulo, que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Olha o que diz lá o versículo 17, por favor. Segunda carta aos Coríntios 3,17. Diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Senhor, ele é o Espírito, e onde habita o Espírito do Senhor, há liberdade. Por isso que há liberdade na nossa vida. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos abençoados, Efésios 1:3, estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diz que todas as coisas congregaram em Cristo, então nós estamos perfeitos no Senhor. Agora, a nossa natureza humana é perfeita? Não. O Elcio aqui, o teu irmão em Cristo, é falho, erra o alvo, não comete pecado bíblico, porque o pecado era a transgressão da lei. Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Eu creio. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu creio, não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, então por isso o pecado não reina na minha vida. Tá? E nem as minhas próprias vontades vai reinar na minha vida, porque Deus vai nos dar graça, força, sabedoria para subjugar, submeter as nossas paixões carnais. Como disse o apóstolo Paulo, eu esmurro a minha natureza, eu esmurro o meu corpo, 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, eu esmurro essa natureza, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Por quê? Porque Paulo sabia que esta natureza, ele relatou em Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, miserável homem que sou. Mas aí ele já dizia: mas não sou eu que peco, mas a minha carne, quer dizer, a natureza humana, o pecado estava ali na natureza humana, mas a sua consciência estava intacta, o seu espírito estava perfeito, lembrando daquilo que Jesus falou, né? Vigiai e orai, o espírito está pronto, a carne de vocês que é fraca. Então vocês têm que vigiar na carne, não no espírito. Não precisa vigiar no espírito, porque o espírito está perfeito. Então, se nós somos espirituais e vamos morar na eternidade, no mundo espiritual, então eu não tenho que me preocupar com a minha carne para a eternidade. Eu tenho que me preocupar com a minha carne aqui na terra, sabe? Eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos, eu sou um pai de família, eu sou um esposo, eu sou um pai, eu sou um amigo, eu sou um irmão em Cristo, eu tenho responsabilidades. Então eu tenho que cuidar desta humanidade que é fraca, que é tendenciosa ao erro, que falha, né? Que é humana. Mas em relação à minha vida espiritual, estou perfeito no Senhor. Eu não vou de uma reunião em graça, eu não vou em uma igreja buscar as coisas espirituais como se eu tivesse falta dela.
Eu vou me relacionar com os irmãos e naturalmente ouvir uma palavra de Deus, ouvir uma leitura do Evangelho, prestar um culto ali racional, um momento ali de louvor, de adoração ao Criador. É um momento que nós tiramos, que faz bem para a nossa alma, para a nossa mente, mas não é para você conquistar benefícios espirituais como se estivesse faltando na sua vida. Não, em Cristo você está perfeito. A nossa reunião como igreja, não na igreja, mas como igreja nos reunimos, é para a gente aprender uns com os outros, aprender com a palavra, a gente se relacionar mesmo. Todo ser humano, nós somos seres sociáveis, né? Racionais, gostamos de estar em grupo, né? Conversando com amigos. E o nosso ambiente, uma vez que nós temos a mentalidade de Cristo no sentido da palavra, no sentido de viver o Evangelho, o nosso ambiente é esse. Então, até algumas pessoas dizem assim, mas é porque vocês só ligam para negócio de igreja, negócio de crente. É o nosso ambiente, é o nosso habitat natural. A gente gosta de se relacionar com as coisas de Deus e tá no meio de pessoas que naturalmente tratam também dessas coisas. A gente não é radical, a gente tem também, né? Eu acredito que vocês também tenham seus grupos de amigos, seu grupo de bate-papo, seus parceiros de praia, de futebol. Eu tenho a minha galerinha da luta, o povo do esporte, eu gosto, me relaciono, meus amigos, independente se são evangélicos, se são ateus, se são um bandista, candomblessista, o católico, não importa, entendeu? Então a gente tem o nosso... Vivemos, né, em um mundo onde a gente se relaciona com vários tipos de crença, de credo e pessoas. Mas no sentido do espírito, no sentido de alimentar o nosso homem interior, a gente tem, claro, a nossa fé, a nossa conduta, os nossos princípios, e a gente defende isso, não afrontando os outros, não denegrindo o outro, não diminuindo o outro, não pisando no outro, não humilhando o outro, não é nada disso, tá? É algo muito que pessoal, doutrinal, nesse sentido de expor verdades bíblicas que muitos não conhecem ou muitos não querem expor porque querem usar a Bíblia para aprender e manipular as pessoas. Tem um filme que eu gosto muito, abençoados, eu até recomendo, um filme chamado Livro de Eli. Eu tenho certeza que vocês já assistiram. Mas assiste com atenção, mais uma vez, que você vai ver o personagem, né, Denzel Washington, ele até é cego. Só na segunda vez que eu assisti que eu percebi. Então você vai entender que ele conhece a palavra e a palavra está nele, né? A palavra está nele. Tanto é que destrói o único exemplar da Bíblia, né, o livro da capa preta, né? E aí, só que a verdadeira sabedoria está nele. Olha que interessante. A verdadeira sabedoria está nele. Então Deus ministra em nós. O Pai, o Espírito ministra no nosso espírito. Aí tentaram lá destruir a Bíblia, aquela coisa, o inimigo lá tentou roubar a palavra e ele dizia, eu com esse livro eu vou governar a cidade, eu vou governar as pessoas, porque as pessoas gostam de ser manipuladas. O rival lá do filme fala sobre isso, né? Então observe que ele queria se apropriar daquela Bíblia, daquele livro escrito, aquele sagrado livro, né, no filme de Eli, porque ele queria manipular as pessoas, ele queria governar. Não é isso que a maioria do sistema religioso, dos líderes fazem? Usam a Bíblia para aprender, para manipular as pessoas? É exatamente isso. Então, abençoado, nós estamos, como o personagem Denzel Washington, pregando o Evangelho da Graça, estamos com essa palavra em mãos, na nossa mente, no nosso entendimento, não para manipular as mentes das pessoas, para libertar as pessoas desse escravagismo religioso que está imperado aí durante séculos e milênios. Então a luta de Paulo foi essa, foi libertar as pessoas. Cristo dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Paulo dizia em Efésios capítulo 1, versículo 17, a minha oração a Deus é que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês venham ter olhos iluminados e conhecer as riquezas da glória de Deus que foi preparada para os santos. Então esse é o nosso propósito, é a nossa missão, levar conhecimento aos corações. Não ficar sendo manipulado e nem manipular ninguém, mas levar a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Gálatas 5:1, Paulo disse, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de servidão.
Então, abençoados, Deus é espírito, ele é pai do nosso espírito e nós o adoramos em espírito. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Consciência no Espírito Santo. Eu não tenho que ficar dando testemunho no sentido de prestar conta à igreja X ou Y, ao pastor, ao líder religioso. Não, meu amado. É a minha consciência que dá testemunho no Espírito Santo. Romanos ainda agora no capítulo, nós lemos o capítulo 9, versículo 1. Agora vamos inverter. Ler o capítulo 1 de Romanos, no versículo 9, e nós encerramos. Olha o que diz. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Porque o Deus a quem eu sirvo, no meu espírito, me é testemunha. Então, nós servimos a Deus em espírito. A mulher samaritana, ela disse para Jesus, nós os samaritanos, adoramos no monte, né? O Monte Gerizim ali. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração, apontando para o templo. Aí Jesus disse assim, a hora vem, a hora é, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e isso importa, que os tais o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração ao Deus que é espírito é por meio do espírito, do conhecimento que veio para as nossas vidas. E você é um espírito, filho de Deus, revestido de carne. E eu deixo esse último versículo aqui, que é Romanos 12, 11, que diz assim, não sejais vagarosos no zelo ou no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém, meus amados? Não sejais vagarosos no zelo, no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu sou teu irmão, Elcio Jesus. Esse é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe à vontade. Obrigado vocês sempre aí nos comentários. E até o nosso próximo encontro, permitindo o Pai dos Espíritos aperfeiçoados.